Vamos. Muito bom nós estarmos em comunhão, viu? Muito bom. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele ordena a bênção na comunhão. Viu? Então é muito bom a gente estar em comunhão. Hoje de manhã nós tivemos a nossa escola bíblica dominical, como de costume, às 10 horas. Todos os domingos, 10 horas da manhã, escola bíblica. Às 11 horas nós temos o culto. E 18 horas nós estamos aqui novamente para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Quarta-feira nós temos o nosso culto da palavra, o nosso culto da ação social. Nós queremos te convidar a você estar aqui presente, a você estar junto conosco, em comunhão, adorando a Deus. E no final sai um grupo da igreja para promover a ação social, entregando sopa, entregando roupa aos moradores de rua. E tem sido uma bênção. Amém? Esteja convidado a estar quarta-feira aqui conosco. Nessa sexta-feira, dia 19, teremos aqui... É o primeiro, pastor? É o primeiro louvorzão? Não, né? Já tivemos mais louvor. É o primeiro? Então, nessa sexta-feira, nós teremos o primeiro louvorzão aqui na comunidade evangélica Betel. Amém? Alguém pode dar aquele uhul? Amém. Teremos aqui ministérios de louvor, bandas, cantores, e estaremos celebrando o grande culto em adoração aqui na sexta-feira. Muitos convidados, muitos... Quem é jovem aqui? Eita glória, aí! Maravilha, está na visão, hein? A juventude não está no exterior, né? Está no interior. Por isso, você que é jovem, sexta-feira você tem um encontro marcado aqui conosco, para junto nós estarmos aqui adorando e celebrando o Pai. No primeiro louvorzão da comunidade evangélica Betel, será transmitido pela rádio, e eu tenho a certeza que será também um divisor de águas. Será uma bênção. Já temos 6 bandas, né? Bandas, ministérios, cantores, enfim. Então será um grande mover de adoração aqui na sexta-feira. Começará às 17 horas. Esteja convidado também a estar aqui conosco em adoração ao nosso Pai. Amém? Eu quero te convidar nesse momento agora, que você continue esse mover de adoração que nós estamos agora, através do seu dízimo ou através da sua oferta. Então, quero te convidar nesse momento, que você possa, você que está de posse no envelope, você que sentou aí, se viu o envelope do seu lado, ou se você quer o envelope e está sem, levanta a sua mão aí, um diácono, uma diaconisa vai levar até você. Separa aí um dízimo, separa uma oferta para esse lugar que tem sido um lugar de bênção. Na minha vida, tem sido um lugar de bênção na vida de muitos, e eu creio que tem sido um lugar... A Bíblia vai dizer que esse momento é um momento de a gente mostrar ao Senhor a alegria e a gratidão que há dentro de nós através daquilo que Ele proporciona de algo financeiro. Então, eu te convido nesse momento, separa um dízimo, separa uma oferta, se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem proporcionado através da nossa vida profissional. Então, é ao vivo, viu? É a rádio, é o link, de vez em quando me pega assim de surpresa. Desde já quero te desejar, meu irmão, minha irmã, vir na rádio aí, uma boa noite. Estamos aqui no culto ao vivo na comunidade evangélica Betel. Fique de pé em nome de Jesus. Faça um ato profético. Você que nessa noite não quer dizimar ou ofertar, coloca a mão no coração também como um ato profético, porque eu creio que o nosso Deus, que é um Deus galardoador, e Ele também tem o nome de Jeová Jireh, o dono do ouro, o dono da prata, aquele que dá a provisão aos seus filhos, Ele há de abrir uma porta excelente para a tua vida. Levanta os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, eis aqui, Pai, os teus filhos que creem, Pai amado, que esse momento, acima de tudo, é um momento espiritual, Pai. E nós oramos a Ti, ó Deus amado, com o coração alegre, com o coração grato de entender, ó Pai amado, que tudo aquilo que nós temos é o Senhor que tem nos proporcionado, Pai. Por isso, Pai, nós queremos Te agradecer através desse ato de poder estar dizimando, poder estar ofertando, Deus amado, esse lugar que tem lugar de casa de Deus, comunidade evangélica Betel.
Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa visitar, Deus amado, aonde há alguma necessidade, Pai, que o Senhor possa, Deus amado, através desse ato de gratidão, através desse ato de reconhecimento, Pai, que o Senhor possa, Deus amado, nos abençoar, aonde nós estamos precisando por esses dias, Pai. Mas queremos te agradecer acima de tudo, Pai, e continuar te adorando através dessa oferta e através desse dízimo. Essa, Pai, é a nossa oração, crendo, Deus amado, que o Senhor está operando no dia de hoje, o Senhor operou no dia de ontem, mas também o Senhor irá operar no dia de amanhã, Pai. Muito obrigado, Pai. Essa é a nossa oração, é em nome de Jesus. Digam amém. Podeis vir aqui ofertar e dizimar a casa do Senhor. Tu és fiel, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ei, obrigado, Pai, pela Tua fidelidade. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a ti. Obrigado, Pai. Aplauda o Senhor. Chegou o momento precioso do culto, momento do Senhor nos alimentar, amém? Por isso eu quero convidar aqui o pastor Seno, pastor presidente da comunidade. Vamos receber o nosso pastor com a salva de palmas do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos? A paz do Senhor para a igreja. Primeiro, louvar a Deus, né, pelo dia maravilhoso que o Senhor está nos concedendo. Hoje pela manhã, a nossa escola bíblica foi uma bênção. Nosso culto também foi maravilhoso. Deus nos enviou bastante visitantes pela manhã. Graças a Deus. Quero também aproveitar e cumprimentar os nossos ouvintes que acompanham a transmissão através da rádio, no FM 98,7, pela internet, através dos aplicativos ou no site da rádio. Que Deus te abençoe. Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2. Diego, coloca só um pouquinho de agudo para mim no microfone. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Tá bom, já melhorou. Amém, queridos? Todos encontraram? Filipenses capítulo 2. A partir do verso 1. Irmã Divina não vai ter dificuldade, né, Irmã Divina? Celular não tem erro, né? Hã? Celular vem na hora, né? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, passando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Não atente cada um somente para o que é seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Meus irmãos, eu compreendo quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e ele fala que para que o gozo dele seja completo, ele pede que todos tenham o mesmo modo de pensar. Isso é muito difícil, porque nós somos diferentes. Nós pensamos diferente. Nós temos formação diferente, culturas diferentes, né? E quando ajunta todo mundo, se não for pelo amor de Cristo, a convivência fica insuportável. E aí ele começa o capítulo 2 dizendo: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. Irmãos, parece uma coisa muito simples, muito óbvia. Mas uma das coisas que o inimigo mais luta contra a noiva de Cristo é para que nós não tenhamos o mesmo modo de pensar. O que o diabo mais quer é que eu puxe para um lado, você puxa para o outro irmão puxa para o outro. Por quê? Quando nós caminhamos todos na mesma direção, quando temos o mesmo pensamento, quando temos a mesma visão, a igreja se torna uma igreja gloriosa. É uma igreja onde você vai ver o agir de Deus de forma sobrenatural. Por que que a igreja apostólica, a igreja de Atos dos Apóstolos, tinha tanto poder? Porque a Bíblia diz que havia um só coração entre os irmãos. Havia um só entendimento. Havia um só propósito. Ninguém considerava seu, não existia esse egoísmo que existe hoje na nossa geração. Hoje nós estamos vivendo de um jeito que aquele dito popular, farinha pouca, meu pirão primeiro, não pode ser aplicado na igreja. A igreja é o lugar onde nós vamos compartilhar o pouco que temos uns com os outros. Uma das coisas que mais impressiona, vocês já devem ter ouvido muitas histórias assim. O pastor Diego, com o Ministério de Trabalho de Social, os moradores de rua, eles passam muita dificuldade. Mas eles não têm dificuldade de dividir o pouco que eles têm entre eles.
Outro dia eu estava assistindo um vídeo uma entrevista do Xande de Pilares. Ele estava contando lá como que ele conheceu o seu Jorge e como eles dividiam uma pizza que sobrava no final. Eles tocavam no restaurante lá no Meia e o Xande fazia questão de dividir aquele pouco que tinha com eles. Isso é algo, irmãos, que nós temos que trazer para a nossa vida prática. A igreja, ela não é feita através de movimentos de massa. Eu preciso fazer a diferença, você precisa fazer a diferença com a minha maneira de ser, com a minha maneira de pensar. Eu não posso fazer prevalecer as minhas vontades. Eu preciso entender que, neste lugar, todos nós não podemos buscar aquilo que é nosso, mas o que é de Cristo. Qual é o propósito de Cristo? O que é que Cristo quer? Né? O que o Senhor está requerendo de nós nesse tempo? E aí, meus irmãos, nós entramos num outro aspecto que não deveria ser, mas o que mais promove divisão na igreja são os trabalhos que são desenvolvidos dentro da igreja. Por quê? Porque quando você faz por partidarismo, por vanglória, né, não dá para a gente transformar as coisas de Deus em bandeiras partidárias, como, por exemplo, hoje o Brasil está muito dividido, né, por conta da ideologia partidária, da política partidária. Eu não gosto de política partidária. Eu acho que a política partidária ela é muito ruim. Eu defendo a política pública. Mas a política partidária, ela é extremamente danosa. Por que ela é danosa? Quando você vê uma pessoa de um determinado partido, eu não vou aqui citar nome de partido para não entrar em polêmica, mas você percebe que a pessoa defende o partido de unhas e dentes. É um negócio assim, esquisito. O partido pode estar todo errado, o partido pode estar todo complicado, que o sujeito briga pelo partido. E nós não podemos trazer esse espírito para dentro da igreja. Nós não podemos permitir que isso faça parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E o segredo que Paulo dá aos Filipenses é o seguinte: olha, o melhor exemplo que nós temos é o exemplo de Cristo. Ele abriu mão de toda a glória. Mesmo sendo Deus, ele se humilhou, assumiu a forma humana e serviu. Jesus, quando pega aquela toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos, ele está nos dando uma lição. Ele, sendo Deus, assumiu a forma de servo, e o pior servo, porque o pior servo era aquele que lavava os pés. Na escala de servo, o que lavava os pés era o pior. E Jesus agora vem e nos dá um exemplo desse. Ele assume a posição de pior servo. E aí, queridos, o que Jesus está nos ensinando? Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Nós não podemos olhar para o nosso irmão e nos sentirmos superior a ele. De forma alguma. Nós precisamos considerar o nosso irmão superior a nós.
Não importa onde eu moro, não importa se eu moro numa cobertura na Barra, ou se o irmão mora num barraco na Cidade de Deus, eu não sou superior a ele porque eu moro na cobertura. Aqui nesse ambiente não cabe essa discussão. Essa semana, eu vi uma coisa que eu fiquei assim, falei, gente, como é que as pessoas são assim, né? O cara entrou numa loja, aí quando ele viu a vendedora, ele sabia onde a vendedora morava, ele começou a esculachar a vendedora por conta do lugar que ela morava. Falei, gente, ainda tem gente que pensa assim, né? Ainda tem gente que tem a capacidade de ter uma postura dessa. E às vezes nós nos colocamos nesse pedestal, irmãos. Mas aqui não pode existir isso. Aqui não importa quantas faculdades você fez, não importa o quanto de dinheiro que você tem no banco, não importa o CEP do local que você mora, aqui nós somos um corpo. Somos um só. E nós temos que trabalhar, temos que fazermos um movimento só, caminharmos todos na mesma direção. Porque se fica um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E sabe o que acontece, irmãos? Quando a igreja entra nesse clima, fica ruim de congregar numa igreja com esse espírito. Ninguém aguenta. É por isso que o diabo faz isso. É por isso que o diabo tenta promover a desordem, ele tenta promover a falta de unidade, ele tenta promover a falta de comunhão. Quando nós, na Santa Ceia, eu acho lindo, por exemplo, quando a gente vem para a Santa Ceia e cada um traz lá o seu prato e compartilha, não é? O Rossi trouxe um salpicão, que ele passou a noite fazendo um salpicão, maravilhoso, né? Mas é uma forma, é um negócio, irmãos, assim, e cada irmão vem e traz alguma coisa, o outro não pode fazer, mas vai lá na padaria, compra um frango e traz para compartilhar. Isso é lindo, queridos. Deus se agrada disso. Sabe por quê? Porque o diabo quer nos convencer que a igreja não é o lugar para isso. Está errado. É lugar para isso sim. A igreja foi estabelecida para isso sim. Nós somos uma comunidade de fé, nós somos irmãos em Cristo. Nós temos que chorar com aqueles que choram, temos que nos alegrar com aqueles que se alegram. É para isso que nós somos igreja. É para isso que nós somos corpo. Então, quando Paulo fala assim, completai o meu gozo, sabe por quê, irmãos? Olha, nada mais entristece um pastor de que ver uma igreja dividida. É horrível. Quando o pastor, ele começa a ter que gastar energia para gerenciar conflito entre irmãos. Aí sabe o que acontece? Nós perdemos aquela energia que nós poderíamos estar usando para fazermos a obra avançar, para fazermos a igreja crescer, Deus abençoar, sabe? A gente fica gastando energia com coisas pequenas. Com besteirinhas, um irmãozinho que aborreceu o outro aqui, que aborreceu ali. Ao passo que, se cada um de nós vivermos na prática esse ensinamento, nós vamos conseguir vencer. Nós vamos conseguir ser uma igreja que consegue praticar o amor fraternal e a humildade. Tem gente que confunde pobreza com humildade. Eu conheço muito pobre que não é humilde. Pobre miserável que não é humilde. E conheço pessoas riquíssimas que são super humildes. Porque, na verdade, queridos, a humildade está na nossa capacidade
de não nos sentirmos superiores aos outros. Independente do que Deus fez na nossa vida, nós não podemos nos sentir superior ao nosso irmão. Então, quando Paulo fala, completai o meu gozo, tendo o mesmo modo de pensar, somando forças. Você pega, hoje quase ninguém usa mais, né? Palito de fósforo, que hoje tem isqueiro, fogão vem tudo com acendedor elétrico. Mas antigamente a gente usava muita caixa de fósforo, né? E se você pegar um palito de fósforo sozinho, você quebra ele fácil. Se você colocar 2 juntos, vai ficar mais difícil para quebrar. 3, então. E quanto mais você vai agrupando a quantidade de palitos, mais difícil fica para quebrar. Assim é a igreja de Cristo, irmãos. Quando há unidade no corpo, Satanás não consegue fazer graça. Satanás não consegue promover desordem. Porque o corpo está unido. O corpo está coeso. Nós estamos todos no mesmo espírito, temos todos a mesma forma de pensar, estamos com um objetivo único. Nós não podemos nos comportar a natureza nos dá algumas lições, né? Teve um dia que eu passei numa reserva florestal, lá em Minas, e lá tem mono carvoeiro. Aí eu vi um mono destacado, né? Aí perguntei para meu irmão assim, mas por que aquele macaco não está junto com os outros? Ele falou, não, porque quando ele adoece, o bando bota ele para fora do bando para não adoecer os outros. E às vezes, aí eu fiquei analisando aquilo e falei, gente, que coisa estranha, né? Às vezes nós nos comportamos não como um corpo, mas como um bando. No momento que a pessoa... Porque quando a gente fala de doença, irmãos, a gente fala de doença, não é só doença física, não. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde boa parte da população mundial está enfrentando problemas emocionais seríssimos. Nós estamos, sabe, e é algo que ninguém consegue entender. Se você pergunta a qualquer estudioso do comportamento humano, ninguém se atreve a dizer o que vai acontecer com a humanidade nos próximos anos. Porque a humanidade está caminhando numa direção, de uma forma, que ninguém consegue entender o rumo que as coisas estão tomando, onde é que nós vamos parar. E aí nós estamos cada vez mais adoecidos e adoecendo os outros. E a igreja é o lugar onde nós temos que cuidar da emoção um do outro. Se eu não conseguir ser compreendido aqui, aonde vão me compreender? Se eu não consigo ser aceito aqui, aonde vão me aceitar? Porque, na verdade, queridos, a sociedade se transformou num ambiente extremamente difícil. E a igreja ainda é uma reserva, um refúgio neste momento de dificuldade que a sociedade mundial está enfrentando. Nós temos que ser refúgio, temos que ser o porto seguro. As pessoas, ao passarem por essas portas, elas precisam se sentir amadas, acolhidas.
Mas isso não acontece se nós não tivermos a mesma forma de pensar. Isso não acontece se nós não estivermos vivendo de maneira humilde e vivendo esse amor fraternal que Paulo pede aos filipenses que vivam. Essa é uma regra, irmãos, que se todos seguissem, nós não teríamos nenhum problema na igreja. Quando Paulo fala, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha que maravilha. Eu preciso olhar para você e não me sentir superior a você, mas eu tenho que olhar para você e achar que você é superior a mim. Independente, sabe? Porque qualquer coisa, qualquer sentimento diferente disso, irmãos, nesse ambiente aqui é maligno. E olha que Paulo está falando de um contexto extremamente complicado, porque nessa época existiam escravos. Aí você imagina a situação, o sujeito era escravo, ele ia para a igreja com o senhor, mas na igreja ele não era escravo, na igreja ele era irmão. Você já pensou que situação? O escravo e o seu senhor, dentro da congregação, se o camarada resolvesse, naquele ambiente de igreja, estabelecer o senhorio dele sobre o escravo, que dificuldade que seria? Né? Então, meus irmãos, o nosso contexto sociocultural é muito mais fácil do que o dessa época. Nós não temos motivos para não vivermos isso. Agora, só depende de nós. Esse é um esforço que eu preciso fazer individualmente. Que você precisa fazer individualmente. Eu não posso ficar esperando alguém fazer para eu fazer, não. Eu tenho que começar. Como é que eu começo? Me policiando. Quando eu olho para o irmão e começo a reparar o irmão de cima e embaixo e começo a me sentir superior a ele, é hora de eu... Opa, aqui não cabe isso. Aqui não é ambiente para isso. E aí busque no Espírito Santo, busque em Deus a capacidade de entender que aquele irmão é superior a você. E assim nós vamos construindo um ambiente de amor, de humildade, de paz, de gozo, de alegria, de transformação, de milagres. Porque um ambiente onde há isso, irmãos, Deus opera maravilhas. Deus faz proezas. Deus faz proeza. Portanto, queridos, o nosso exemplo maior é Cristo Jesus. Ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você já pensou se Jesus andasse dando carteirada? Sabe com quem que você está falando? Já pensou se Jesus se comportasse assim? Né? Rapaz, sabe quem sou eu? Pelo contrário. Ele era tão simples, ele era tão comum,
que as pessoas não percebiam. Tanto que no dia que o crucificaram, tiveram dificuldade de identificá-lo, porque ele era igual aos outros. Ele não fazia questão de ser diferente. E é esse o exemplo que nós temos que seguir. E aqui, irmãos, tem algo profundo também. Porque quando eu assumo essa posição, Deus me exalta. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Filipenses. Ele está dizendo o seguinte, olha, mas a si mesmo se esvaziou, versículo 7 do capítulo 2, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Ou seja, quando a pessoa não busca isso, Deus vai dar. Deus vai dar. É tão interessante quando Deus exalta alguém, é algo extraordinário. Uma das características que eu observo no relacionamento de Deus com o homem, principalmente aqueles que são chamados por Ele para fazer a sua obra, a maioria dos homens de Deus que eu conheço não se acham capazes de fazer o que fazem. A maioria. E todos aqueles que se acham capacitados são os piores. Porque se atrapalham. Mas quando nós reconhecemos, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, reconhecemos a nossa incapacidade, reconhecemos que somos dependentes de Deus, Ele nos exalta. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe, quando nós nos esvaziamos, quando nós não nos colocamos no pedestal, Deus nos honra. Glória a Deus. A gente passa por experiências. Eu já passei por muita coisa na vida. E uma coisa que eu aprendi, eu sempre lidei muito, um meio muito difícil, né? Onde as pessoas são muito vaidosas, são muito arrogantes. É o meio artístico, né? As pessoas são muito vaidosas, são muito arrogantes. E eu sempre trabalhei no meio. Lá atrás, na década de 80, eu tentei na carreira musical, fui vocalista de banda, e depois eu caminhei para a área de comunicação. E durante um período, irmãos, eu me achava o melhor de todos. Mas o tempo foi me provando que eu era o pior. E as coisas só começaram a acontecer comigo, eu só comecei a alcançar alguma coisa quando eu entendi que eu não era bom. Mas enquanto eu me achava bom, nada estava acontecendo. As portas não se abriam. Mas no momento depois que eu quebrei a cara, que eu entendi que eu não era aquilo tudo que eu pensava que eu era, as coisas começaram a acontecer.
E assim é na nossa vida de um modo geral. Por exemplo, hoje eu não tenho a menor dificuldade de ouvir alguém elogiando um pastor perto de mim. Mas tem pastor que não gosta. Você sabe que tem. Tem pastor que não gosta. Ele acha que só ele que é o bom. Ele não escuta ninguém, né? Pregação que presta é só dele, e por aí vai. Cantor tem uma fila do mesmo jeito, não respeita ninguém, se acha o rei da cocada, só ele que canta, só ele que é o bom. Aí eu pergunto, cabe isso no reino? Cabe esse comportamento dentro da obra de Deus? Deus não quer isso, irmãos. Aí eu peguei lá em cima para vir descendo a régua. Aqui dentro não pode ter ninguém se achando melhor do que o outro. Ah, porque eu faço isso, eu sou melhor do que o fulano. Ah, porque eu faço aquilo, eu sou melhor do que a... Não! A cruz de Cristo nivela a todos. Nós somos um corpo. Todos nós somos importantes, todos nós temos o nosso valor. Ninguém pode humilhar ninguém, ninguém pode se achar superior a ninguém. Eu não posso pensar que, porque eu faço tal coisa, se eu sair da igreja vai acabar tudo porque eu parei de fazer. Engano teu. A obra vai continuar. Deus vai levantar outro para fazer. A obra não para, irmãos. A obra é do Senhor. E quando nós fazemos isso, é nós quem perdemos. É nós quem perdemos. Por quê? Não há nada melhor do que servir a Deus. E se eu quero servir a Deus, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que servir o meu irmão. Eu preciso ser humilde, eu preciso entender o meu lugar. Eu não posso... Eu tenho... Irmãos, assim, cada um vai prestar conta daquilo que Deus confiou a ele. Mas eu acho insuportável, por exemplo, essas igrejas, que o pastor tem uma portinha ali para sair pelos fundos para ninguém falar com ele. Eu acho isso horrível. Ah, mas a igreja é muito grande e o pastor não pode ficar. Não pode por quê? Não existe isso. Para mim essa história não cola. Eu conheço muitos pastores de igreja grande que se misturam com o povo. Eu posso citar um aqui que é meu amigo, que eu admiro muito, um grande homem de Deus, pastor de uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro, que é o pastor Jaime Soares. Se você for lá, desavisado, você não vai acreditar que ele é o pastor da igreja, porque termina o culto e ele se mistura com os irmãos na porta da igreja. E conheço muitos outros que são assim. Então não justifica esse negócio do camarada ser estrela, sabe? Eu tenho dificuldade de entender, irmãos, esse negócio de pastor andar com segurança armado. Sinceramente, eu queria entender o que leva um pastor a ter uma escolta de segurança do BOP. Tem que ser do BOP, se não for do BOP não serve. Como é que é isso? Que evangelho é esse? Onde é que nós estamos? Hã? Então nós estamos, sabe, muito equivocados em muita coisa, né, Lavoisier? Lavoisier, a gente estava falando hoje cedo sobre isso, né, Lavoisier? Tem muito equívoco, né? Tem muito equívoco, irmãos. Nós estamos, sabe, fugindo muito do que é ser igreja.
esse glamour, sabe? Que virou a igreja evangélica, os pastores nos palácios, pastor saindo no tapa por conta de cargo na política. Eu me recuso a fazer parte disso. Me recuso. Eu fico vendo, sabe? Até falei hoje cedo aqui. É triste. Eles estão achando que estão abafando, mas para mim aquilo é uma derrota. Os pastores se submeterem. O sujeito, ele acha que ele tá grande porque ele está almoçando com o governador, porque ele está almoçando com o presidente, porque o prefeito está convidando ele para o café. Ele acha que ele está grande. Para mim, ele está cada vez menor. Porque a igreja não é isso, queridos. Igreja é João Batista, que chega lá no palácio e fala para Herodes: Herodes, esse negócio está errado, você está pegando a mulher que não é tua, como é que é isso? Está errado, perdeu a cabeça. Aí eu vejo esses mesmos pastores, se você analisar, são os mesmos. Não vou citar nomes aqui para não responder processo, até porque está transmitindo. Mas se você analisar, são os mesmos. Eles abraçaram o Lula, abraçaram a Dilma, abraçaram o Temer, agora estão abraçando o Bolsonaro, vão abraçar o diabo se o diabo for presidente amanhã. Entendeu? É isso aí. E aí fica esse negócio, o camarada começa a achar que ele está por cima. Eu fui uma vez, eu fiquei apavorado com aquilo. Falei, gente, como é que é isso aqui? A primeira manifestação em Brasília contra o PL 122, que o pastor Silas Malafaia organizou, eu fui. Mas tinha muito pastor, tinha pastor do Brasil inteiro. Só que não cabia todo mundo lá dentro do Senado. Só podia entrar um pequeno grupo de pastores, não dava para entrar todo mundo. Rapaz, você tinha que ver um tal de pastor dando carteirada. Não, porque a minha igreja tem não sei quantos membros, eu tenho não sei quanta congregação, eu tenho não sei o quê. Blá, blá, blá. E quase quebraram a porta do Congresso Nacional. Aí, na época, eu lembro que o pastor Jabes sentiu que o negócio... Porque ia ficar feio, imagina. Só pastor, irmão, quebrando a porta do Congresso, por vaidade, porque queria entrar para participar de audiência. Mas isso é o quê? Falta de humildade. Mas isso aí, irmãos, a gente precisa ter um cuidado. Eu estou falando isso aqui, mas eu tenho que ter cuidado para amanhã também eu não estar fazendo a mesma coisa. Porque eu estou nesse negócio há alguns anos. Eu já vi muita gente atravessar para o lado de lá. Eu já vi muito pastor dizendo, não, o pastor quando entra para a política, ele dá não sei quantos passos para trás. Agora está até aqui na política. Então o que nós precisamos é ter o cuidado para que amanhã nós não sejamos surpreendidos naquilo que nós reprovamos. Então, meus irmãos, tudo que ameaça a unidade do corpo, tudo que é vaidade, tudo que é, sabe, que é vanglória, Deus não está no meio. Deus não tem parte. Deus não tem parte. Esse movimento de cantores, essa glamorização que virou a música, Deus não está nisso. Deus não toma partido disso. Por quê? Aonde tem partidarismo, aonde tem vanglória, Deus está fora. Então, queridos, nós precisamos ter o exemplo de Cristo. Ele é o nosso exemplo maior.
Ele é o meu parâmetro, ele é o meu padrão. Quando eu olho para determinadas coisas, eu fico assim, ó. Mas como é que essa pessoa é representante de Cristo, se Cristo não nos ensinou a ser assim? De onde saiu isso? Que vaidade é essa? Que orgulho é esse? Hã? E tudo começa, irmãos, sabe? As coisas começam pequenas. É no detalhe. É uma coisinha hoje, é outra amanhã. É você reparando a irmã que está achando que a tua roupa está melhor do que a dela, que o teu sapato está melhor do que a dela. Daqui a pouco você começa a reparar uma coisinha aqui, outra ali. Eu já vi coisa aqui dentro da igreja. Hoje, graças a Deus, não tem mais isso. Mas nós já passamos por uma fase aqui muito difícil, que tinha irmã que quase dava com a panela na cabeça da outra dentro da cantina, se alguém dissesse que a comida da outra era mais gostosa do que a dela. Né, Adriane? Tinha até boicote. Né? Olha para você ver que coisa feia, que trouxe esquisito, gente. Como é que é isso, gente? Que loucura. E não podia, porque se elogiasse a comida de uma, tinha que elogiar a comida da outra. Não dava briga. Falei, gente, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Onde é que nós vamos parar? Então você percebe que é sutil. É uma coisa boba, mas assim, se nós não nos policiarmos, a gente vai se perdendo com bobagem. Eu tenho muito medo, irmãos, de elogios. Tem gente que adora elogios. Eu não gosto de elogios. Não gosto. Eu prefiro lidar com as críticas do que com os elogios. Os elogios, às vezes, nos levam para o buraco. Eu me lembro de uma história de um pregador que ele sempre pregava, e todas as vezes que ele pregava, as pessoas vinham elogiar, ele não aceitava, ele não... A glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor. Teve um dia que ele pregou numa cruzada, numa praça, e muitas pessoas se converteram. O diabo chegou no ouvido dele e falou assim, aí, viu o que você fez? Ele não falou nada, irmãos. Ele só deu um sorrisinho. Daquele dia em diante, o ministério dele desceu ladeira abaixo. Porque Deus, aqui, tudo é para a glória de Deus. Se alguém está fazendo qualquer coisa aqui dentro para se vangloriar, vai quebrar a cara. Porque Deus não vai abençoar. Se está fazendo para o homem, vai se decepcionar. Porque tudo que nós fazemos tem que glorificar o nome do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, quer bebamos, quer passemos fome. Tem que ser tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Amém, queridos? É com esse espírito que nós temos que caminhar. E nós temos um privilégio aqui extraordinário. Somos poucos. Está fácil. Nós não temos o porquê permitir que haja nenhuma divisão entre nós. Está fácil aqui. Né? Se nós vigiarmos, se nós nos policiarmos, se nós guardarmos a nossa língua, se nós guardarmos os nossos pensamentos, nós vamos vencer todas as batalhas.
Tudo que fizermos vai glorificar o nome do Senhor. Tudo que fizermos será para a glória de Deus. Aleluia. Porque é isso que o Senhor requer de nós. Nada façamos por vanglória ou por partidarismo, mas para a glória de Deus. Que possamos nos esvaziar, abrir mão daquilo que é nosso e olharmos o nosso irmão. Pode tocar, Israel. Adriele vai cantar também, Adriele? Pode vir. É. Adriele está no óleo, né? Irmãos, cada vez, né, que nós fizermos qualquer coisa para a glória de Deus, não importa o resultado, não importa o que vão pensar, não importa o que vão dizer. Eu não quero ser reconhecido pelas pessoas. Eu não busco reconhecimento humano. Tem até um louvor do Toque no Altar, né? Que eles cantam. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu para que Tu cresças em mim. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça através de nós. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Faça desse louvor a sua oração nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Que cobre o rosto ante a Ti. Esconda o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Senhor, nós não queremos ser reconhecidos pela nossa capacidade intelectual, pelo poder financeiro, mas que as pessoas possam olhar para nós e ver a Tua glória em nossas vidas. Aleluia, Jesus. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim que cobre o rosto ante a Ti, esconda o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos
a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. é o meu prazer, Senhor. Ei, tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença, tua presença. Presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, Senhor, Santo dos Santos. Tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me bate. Ei, só tua graça, Senhor. Ei, só tua graça, Pai, me basta, Pai. Ei, porque não existe prazer melhor do que estar em tua presença, Pai. Ei, só tua graça, Pai, porque não existe melhor prazer do que estar em tua presença, Senhor. Oh, aleluia! Ei, Deus Altíssimo! Ei, esse é o nosso prazer! O nosso prazer, Pai, é estar em tua presença! Ei! Aleluia! Oh! Meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Ei. Declara isso pra ele, vai. Ei, declara isso pra ele que tá gostoso. Ah, papai. Oh, Espírito Santo. Tua presença. Oh, é a tua presença, Pai, que nós dependemos dela, Pai. É o meu prazer. É a tua presença, Senhor, que nós queremos, Pai. Nós não queremos glória humana. Nós não queremos reconhecimento, mas a tua presença. Oh! Esse é o meu prazer, tua presença. Tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença.
presença. é o meu prazer. Oh, aleluia, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, por esse domingo, Senhor amado, maravilhoso, Pai. Nós dizemos a Ti, Pai, nesse momento, que não há, Deus amado, nada de maior valor do que a Tua presença em nossa vida, Pai. Por isso, Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus amado, pelo culto da manhã, Pai. Obrigado por esse culto, Pai, que nós prestamos a Ti, Pai, nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, por Senhor permitir, Deus amado, nos trazer até aqui, Pai, para Te adorar. Para Te dizer, ó Deus amado, que a Tua graça nos baixa e que a Tua presença, Pai, é o nosso prazer. Obrigado, Pai, por tudo que Tu tens feito nesse lugar. Obrigado, Pai, por tudo que Tu tens feito, ó Pai, em nossas vidas. Nos leva, Pai amado, debaixo das Tuas asas, Senhor amado, aos nossos lares. Que essa semana, Pai, seja uma semana abençoada. Uma semana, ó Pai amado, cheia da Tua presença. Uma semana de resposta. Uma semana onde nós possamos ver os anjos subirem e descendo a nosso favor. Ó Pai, que nós sejamos sal da terra. Que nós sejamos luz nesse mundo. Para que a Tua glória, Pai, acima de tudo, seja reconhecida através de nós, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. A Ti, Senhor. A Ti, Senhor, todo meu louvor. A Ti, Senhor, todo meu louvor. A Ti, Senhor, todo meu clamor. A Ti, Senhor, todo meu louvor. Eu Te dou o meu coração, Senhor. 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 A Ti todo o meu louvor. A Ti todo o meu louvor, Senhor. A Ti, Senhor. A Ti, Senhor. Nós Te exaltamos, Deus. Nós Te exaltamos, Deus. A Ti, somente a Ti, somente a Ti, somente a Ti, somente a Ti. Todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, todo o nosso clamor e todo o nosso coração, somente a Ti, Senhor. Somente para o Teu louvor, Deus. Somente a Ti, todo o nosso clamor e toda a nossa adoração. Somente a Ti, nosso coração. Somente a Ti, o nosso clamor, Senhor. Somente a Ti, Senhor, todo o nosso louvor. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor. Tu és majestade, majestoso, glorioso, poderoso Deus, digno de toda honra, toda glória e toda majestade, digno de todo o meu louvor e a minha adoração, digno Tu és, Senhor, digno Tu és, Senhor. Não há outro como Tu, Senhor. Não há outro como Tu, Senhor. Somente Tu és, somente Tu és, somente Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Tu és majestade, majestoso. Tu és glorioso, poderoso. Tu és digno de toda honra e toda glória, toda honra e toda glória, toda honra e toda glória. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Renova nesta noite, Senhor, a adoração.
a adoração dos nossos lábios. Tu és santo, Senhor. Eu declaro isso, Senhor, na certeza da tua santidade. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tua presença, Senhor, é real neste lugar. Pois tua presença é o nosso prazer, Senhor. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Tua presença. Aleluia. Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Estenda suas mãos, Senhor. Adora Ele. Adore. Aleluia. Aleluia. Estenda suas mãos, uma forma de receber. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja contigo hoje, amanhã, no decorrer dessa semana, e até a volta dele. Em nome de Jesus, eu queria dizer amém. Aplaudam o Senhor mais uma vez, está terminado mais coisa. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus. Vamos. Muito bom nós estarmos em comunhão, viu? Muito bom. A palavra do